Tudo bem, irmãos e amigos? Vocês abrem vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos falar um pouco sobre salvação. A poesia que o irmão citou também, falando de salvação. Como que Jesus, o próprio Jesus, o Salvador do mundo, palavra dita direto dele, ele falando para as multidões. Jesus, quando ele andava neste mundo, ele arrastava multidões, e os discípulos dele, os seguidores dele, sempre junto com Jesus, dando força para Jesus. Não é que dando força para Jesus, não precisava de força nenhuma. Para nós entender, ele sempre estava sentindo apoiado por Jesus. Ele sentia-se atraído por Jesus, pelas palavras de Jesus. E quando Jesus falava, ele falava com autoridade. Jesus, ele não media palavras e nem esforço. E ele deixou para nós escrito assim, no capítulo 14 do Evangelho de João. Então Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A página é 1164. Então Jesus aqui, ele ensinou que ele é o caminho. Mas caminho o quê? O caminho para ir para os céus. O caminho espiritual. Não é o caminho aqui, como nós temos caminho para a gente andar, para ir numa cidade. É o caminho que a pessoa gosta de dizer de religião. Não é religião. Jesus não ensinou religião. Ele ensinou como salvar a alma, que não tem um arrependimento. Para poder aceitar Jesus, seguir a Jesus, precisa que tenha um arrependimento genuíno. E Jesus, ele conhece quando a pessoa está arrependida. Aqui nessa época, aqui, quando Jesus disse, Jesus estava ao vivo, pessoalmente, na terra, com os discípulos, com as pessoas. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Presta bem atenção. Quando Jesus disse assim, para não se turbe, não é para você não ficar com o coração perturbado, turbado, com o problema da vida, como viver, medo da morte, medo de viver nesta vida. Muitos têm medo, não sabem o que vai acontecer depois da morte. Ele fala, não se turbe o vosso coração. Ele falou, credes em Deus e crede também em mim. Olha bem o que Jesus disse. Se a gente perguntar na cidade, para todo lugar que for perguntar, as pessoas vão responder que creem em Deus. Não é só falar que crê em Deus, basta. Ninguém faz mais que obrigação de crer em Deus. Todo crê em Deus, que Deus existe, crer que Deus abençoa, todos pedem para Deus abençoar, faz orações, reza, de toda maneira. A pessoa crê que existe um Deus, mas crer em Deus somente, ele não vai salvar. Acreditar, ter fé nele, por ter fé em Deus, ele não vai salvar por causa disso. Ele vai para o inferno, mesma coisa. Quantos crentes que creem em Deus estão no inferno, que creem em Deus? Jesus diz aqui, crê em Deus, mas crê também em mim. É Jesus que pagou os pecados na cruz.
Foi o Deus Filho que está falando aqui. E muitos creem em Deus, que é o Deus Pai. Acha Deus é Pai, Deus é um só. Claro que Deus ele é um só. O Deus que nós servimos, o Deus Criador do universo, que fez os céus, que fez o inferno, que fez você, fez eu, criou, é Deus. Mas tem o Deus deste século, que cegou os olhos desta geração, não enxerga a realidade. Aí Jesus crê em Deus, falando para eles, e crê também em mim. Crer em Jesus é aceitar Ele. Crer em Jesus, aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz. Ele pagou os pecados de todo. Quando Jesus na cruz ele falou: Pai, tudo consumado está, é a obra que Deus incumbiu para ele fazer, realizar na cruz. Jesus ele pagou os pecados desde Adão e Eva, o pecado original, o pecado passado, tudo que nós pecamos passado, o presente, agora que nós vivemos, e o futuro, que nós não sabemos o que nós vamos pecar, nós não sabemos o que vamos fazer amanhã, o fim das nossas vidas. Sabemos que nós vamos viver a vida do jeito que nós estamos levando, mesmo nós somos crentes em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós pecamos, erramos, mas está pago, porque aceitamos Ele. Então Ele falou: credes em Deus, crede também em mim. Lá em Isaías também, capítulo 30, vamos ver o que diz lá em Isaías capítulo 30. Aqui ele fala: ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor, para tomarem conselho, mas não de mim, para cobrirem-se com uma coberta, mas não do meu espírito, acrescentam pecado sobre pecado. Então ele falou: ai dos filhos que apartam dele, diz o Senhor. Então ele vai no mundo tomar conselho do mundo, mas não toma conselho dele. Busca salvação no mundo, mas não busca salvação em Cristo. Busca salvação nas igrejas, mas não busca salvação em Jesus. Busca salvação em obras, mas não busca salvação na obra de Cristo. Estão na igreja, mas não está atrás de Jesus. Aí ele disse assim: para cobrirem-se com uma coberta. Eles querem se cobrirem, querem proteção, mas não de Deus, não de Cristo, de Deus, mas não do Espírito dele, é Ele. O que acontece? Ele acrescenta pecado sobre pecado. Toma conselho de outro, mas não toma conselho dele. Continua sendo rebeldes. Então ele disse aqui, credes em Deus, crede também em mim. Simplesmente, não é complicado ter fé nele. Assim como eles, os discípulos, tinham fé em Jesus. Eles tinham fé em Deus e tinham fé em Jesus, aceitaram o sacrifício.
E está revelado isso nas Escrituras para nós. Aí ele disse no 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus disse. Quando Jesus disse isso, ele estava vivo. Ele falou que ele ia preparar o lugar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele falou: se isso não fosse verdade, se ele tivesse equivocado, ele falou, ele não teria dito. Se ele tivesse em dúvida, quando nós estamos com dúvida, nós devemos falar: eu estou em dúvida, eu vou falar algo que eu não tenho certeza. Mas Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas, não é pouca. Nós não podemos falar isso, porque na igreja há muitas moradas. A igreja prega a morada do céu, que é Cristo. Ele falou: vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse que Jesus estava falando que ele ia preparar lugar? Que lugar que Jesus estava falando? Eu vou preparar-vos lugar. Quer responder, meu Quitério? Ele ia preparar, mas é que ele falou: vou preparar. Eu vou preparar-vos lugar. O lugar é lá, mas onde é que ele ia preparar? Na cruz. Quando Daniel fez assim, na cruz. Ninguém vai para os céus sem passar pela cruz, pelo caminho da cruz. Não é quem vai morrer na cruz. Na cruz, porque Jesus, tem um hino que fala, pelo caminho dos céus, pelo caminho da cruz, do céu irei. É pela cruz de Cristo. Cristo. A cruz em si não paga pecado. É lá que Cristo pagou. Ele deu a vida dele. Cristo deu a vida. Jovem. Vida perfeita. Ele era perfeito. Um filho de Deus. Vou preparar-vos lugar. Então, aí ele pagou. Ele falando. E nós estamos repetindo o que Jesus disse, afirmando o que Jesus disse. Então ele disse isso: na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus aqui ele dá a entender muito bem, ele não deixa nada obscuro, que o céu é lugar grande. O céu. Só que cabe todo mundo. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Então Jesus foi pessoalmente, não foi no sentido, uma figura, não foi. Ele pessoalmente, ele pagou, ele veio para esse fim. Aí ele disse no 3: e quando eu for, então, se perguntar para todo mundo que crê em Deus, a pessoa fala que crê em Deus. Então nós temos que dar ênfase nisso aí, crê em Deus, pode crer em Deus. Pode crer em Deus. Eu ouço falar, eu vejo na televisão, eu vejo muitas pessoas famosas falar que creio em Deus, eu creio em Deus. Não é só isso, crer em Deus, basta. Jesus diz: crê em Deus e crê também em mim, é os dois. Aí ele diz assim: e quando eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para onde eu estiver, estejai vós também. Então ele fez essa promessa. Isso aí não está cumprido, ele não veio ainda. Ele foi, ele vai vir. Ele vai vir buscar. Aí não é salvar mais. Alguns vai salvar na hora quando Jesus vier. Muitos ainda vão na vinda de Cristo, quando ele vier, quando soar a última trombeta, a trombeta de Deus, Jesus ele vai vir. Vai vir com alarido, com barulho, algazarra, meus anjos, festa. Aí, aqueles, ele vem buscar, aí nós, provavelmente vamos estar no nosso corpo na tumba. Olha, na tumba, hein? Quantos que não estão na tumba? Quantos que não morreram com Cristo? E lá está lá. Vai vir buscar o corpo. E os que estiver vivo na época, já salvo antes, que vai ter pessoas, vai ser transformado no abrir e fechar de olhos depois que tem a ressurreição. E outros vai crer pela vista. Viu Jesus, ele creu em Jesus. Esse é o Messias, mas era no finalzinho. Aí que falando que vai reinar com ele, aí vão reinar junto com Cristo. Pense bem, só com o corpo glorificado. Nós, ele fala, onde eu estiver, vocês vão estar também. Como morre agora, quando um salvo, uma pessoa crente, cristã, morre agora, no momento ele vai com Cristo Jesus. Jesus disse para o ladrão da cruz, o malfeitor, Zaqueu. Jesus disse, aquele malfeitor arrependeu, ele creu, ele não fez parte de igreja, não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado na morte de Cristo, com Cristo. Ele morreu com Cristo. E Jesus falou, hoje estará comigo no paraíso, porque Jesus conhece o coração. E Jesus disse para Zaqueu, e nós? Aí ele fala aqui, aí vai estar com ele. E quem morre hoje, o Espírito vai com ele lá, com ele. Quantos que não estão lá? Aí no 4 ele disse assim, mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus, quando ele falou, vós sabeis, os discípulos, ele sabia, nós sabemos para onde nós vamos. Nós não sabemos quando nós vamos amanhã, o que nós vamos fazer amanhã, quando nós vamos morrer, mas Deus já sabe. Mas só uma coisa nós sabemos, quando nós deixar esse corpo, para onde nós vamos. E aquele que não tem Cristo, só que sabe para onde que vai? Pensa que está tudo bem. Quantos que estão equivocados? Quantas pessoas que diz crente e não é crente? Aí ele falou aqui, mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus falou para os discípulos, vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem o que eu estou falando, para onde que eu vou preparar, como eu vou preparar que vai morrer e passar na cruz. Mas disse-lhe Tomé, mas nem todos sabem, não entendiam. Tomé disse-lhe Tomé, Senhor. Tomé falou o voz dos outros. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Imagina Tomé falando isso. Aí Jesus disse assim, disse-lhe Tomé, o 6, disse-lhe Jesus,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 6. Viu bem? Deve ficar bem marcado isso na mente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer saber o caminho que vai para o céu? É Cristo. Você quer saber a verdade? É Cristo. Ele falou: ninguém vem. Ele não falou ninguém vai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o evangelho que nós pregamos. Simples, simples. As pessoas complicam tanto. E Jesus diz que é simples. Ele que é a verdade, é Jesus. Que é o caminho, Jesus. Ninguém vai a Deus sem for por Jesus. Muitos ficam satisfeitos de fazer parte de uma igreja. Não basta fazer parte da igreja. Não basta ter um nome no rol de membro da igreja. Estar o nome escrito lá: eu faço parte da igreja batista, tal, tal. Não basta. É bom ter o nome dele lá, mas o nome está lá no céu primeiro. Às vezes não está lá. Às vezes foi no religioso, foi batizado. Quando uma pessoa aceita Cristo, decide seguir a Cristo, é para valer, deve ser. Ele permanece, ele vai indo e vai. Ele sabe o compromisso que ele tem com ele, com a igreja dele. Tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Tem desejo de vir à igreja. Faz sacrifício para vir à igreja, um sacrifício voluntário por amor. Às vezes, ele volta pior do que ele era. Como diz o apóstolo Pedro. Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse. Vamos ver se... O apóstolo Pedro, capítulo 2. Apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro. Leiam lá para vocês confirmar. Capítulo 2, a partir do versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aqui a página 1331. Marca bem o que o apóstolo Pedro diz para esses cristãos que vem na igreja, batiza, faz parte da igreja, começa animado, volta na bebedeira, nos vícios do álcool, volta do jeito que era antes, viver naquela vida e não quer saber mais da igreja. Olha bem, ele não chegou à salvação. Olha bem, portanto, se depois de terem escapado, ele escapou das corrupções do mundo, ele escapou de lá por uns tempos, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos. Aí ele envolviu nos vícios que ele tinha, voltou na bebedeira, voltou em tudo de mal que ele fazia, e foi vencido. Ele fala envolvidos nelas e vencido.
A pessoa às vezes volta ali, ele cai, mas ele não é vencido. Entendeu? A minha pessoa dá um branco nele, vamos dizer assim, ele volta para aquela velha vida, mas ele não chega a ser vencido. Ele recorre de novo ao Salvador Jesus. Ele veio de novo no lugar dele. For vencido, tornou-se-lhes o último estado, quer dizer, depois, pior do que o primeiro, pior do que ele era antes. Aí vai ser muito pior. Isso precisa falar para muitos cristãos hoje, que abandonaram os cultos, a igreja, e voltou do jeito que ele era, pior. Aí ele disse aqui no versículo 21, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lã. Eu lembro do pastor Antônio, ele fazia até com a boca assim, um gesto, de nojo, né? Então Pedro, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez isso aqui, deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio, vamos dizer, um ditado. Porque você nota bem para um cão, um cachorro, o cachorro ele come, depois ele vomita em cima de um capim assim, depois ele começa a comer de novo. Então ele falou assim: a pessoa que conheceu, depois que ele conheceu o caminho da justiça, usou até o púlpito, pregou, louvou a Deus, e volta naquela vida que todo mundo faz, ele não é crente, voltou pior. Aí então, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Eu vejo aqui nesta igreja aqui, muitos cristãos, membros da igreja, que desde quando entrei, vem aqui, está até hoje, vem, falte, mas vem, tão firme. E cadê os outros? E a porca lavada, ele fala, lavou a porca, ela voltou para a lama. Então, aqui voltando em João, aqui de novo no Evangelho de João, capítulo 14. Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora o 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Você viu só no versículo 7 que Jesus disse interessante? Se vós conhecesseis a mim, também conheceria meu Pai. Então Jesus, ele disse para eles: então vocês não me conhecem a mim. Quem conhece Jesus, conhece. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece Jesus. Então ele disse: desde agora o conheceis, porque você tem visto, se conheceis, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Agora Tomé disse aqui, Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Assim, abriu um parênteses aqui. Quando a Simone foi registrar o Filipe,
E ela queria pôr o nome de Felipe. Ela pôs. O homem do cartório falou: não, não tem. O nome é Felipe. E ela não insistiu. Ela vinha falando: eu quero pôr. Porque o Felipe da Bíblia fala Filipe. Fala para isso, não é bíblico. Fecha o parente. Então aqui, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus tinha acabado de falar: quem vê a mim vê o Pai. Mas uma visão espiritual. Ele está aqui, Jesus, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Crer nas obras que ele faz, ele fazia as obras, ele estava interligado. Então ele disse isso. Quantos tem hoje como Filipe? Quantos? Quantos tem hoje? A maioria rejeita o Filho, rejeita a Deus. Muitos querem que a Deus, conhece a Deus, crê em Deus, mas não crê em Jesus, não crê no Filho, crê em tudo quanto é santo que pode existir, mas não crê em Jesus. E desse jeito o mundo cada vez pior. É disso que o inferno está cheio, de religioso. Lá no céu não é de religioso, é nascido de novo, é convertido, conversão, um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos uma vez da carne, nós nascemos. Aí ele disse aqui, o 9: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? As palavras de Jesus às vezes era difícil, porque no olho nós aqui, irmão, nós só nós entendemos, porque nós temos o Espírito Santo e tem a palavra dele. Mas eles, note bem, eles como nós, né? E Jesus no meio, como não fosse para eles, parece que Jesus é como tudo comum, como um amigo assim, eles não conheciam bem. Era normal para o Filipe, que nem o Filipe, Pedro, eles tinham uma intimidade assim, que eles estranhavam, porque Jesus comia com eles, Jesus andava com eles, Jesus vivendo junto com ele, é normal. Nós achamos estranho, que nem jeito que eu estou falando, admirado, mas não é para admirar, é ler e ver e tirar lições para nós. Porque Jesus diz assim, disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco. Hoje, na vida espiritual, quanto tempo Jesus não está conosco? E muito não entende, não aprende. Quantos pregadores estão pregando, estão ensinando, estão usando a Bíblia, e muitos ainda não sabem viver uma vida espiritual digna, de dar testemunho, de valorizar a igreja, de valorizar os cultos. É a mesma coisa que falar isso. Jesus está falando hoje para as pessoas: eu estou de tanto tempo com vocês. Jesus está no céu, o Espírito dele está trabalhando. Ele está trabalhando. Mas fica a pessoa, não deixa ela entrar, não deixa ser usado. Aí ele diz: tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quantas pessoas que não conhecem Jesus como que deveria conhecer? Muitos membros de igrejas batistas, às vezes salvos, mas não conhecem Jesus como deveria conhecer. E Jesus está tanto tempo com eles, conosco. Aqui nós estamos em reunião mais perto.
com Jesus. Abri um parente também para falar, porque eu posso esquecer de falar para os Marina depois. Irmãos Marina, Ivani, ficou contente, mandou lembranças para todos os membros da igreja. Falou, fiquei contente de ver a irmã Jacira ler, a irmãos Marina, as irmãs comentando, a senhora fez comentário, a irmã Jacira comentando também certas coisas, e eu explicando. Falou, que bom, que vocês eu tirei a foto, a Ivani de lá, ela viu aquele estudo que fizemos na casa da senhora. Então ela mandou lembrança. Ficou contente de ver a irmã Francelina. Fecha o parente. Então aqui, quem me ver a mim, vê o Pai. Então nós conhecemos o Pai porque nós conhecemos a Cristo. Porque a pessoa fala que conhece Deus, não conhece a Deus, se não conhecer Cristo. Que é que precisa ter o Espírito dele morando. Falou, como diz tu, mostra-nos o Pai. Quantas pessoas estão falando para mostrar o Pai? E está servindo Satanás. Não tem como meio termo. Aí eu não estou servindo a Deus. Se eu estou servindo a mim mesmo, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo o inimigo. Mesmo eu não concordando, eu não estou entendendo, mas estamos servindo. Estamos ofendendo a Deus. Deus, Ele é santo, santíssimo, tão santo, que nós estamos longe de agradar Ele e honrar Ele como Ele merece. No 10 aqui ele diz, não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então Jesus deixando claríssimo para eles e para nós, crê que Ele, que não crês tu que estou no Pai, falando para Filipe, e o Pai está em mim. Jesus diz, eles estão unidos, que Ele falou com as palavras que Ele falava, tudo que Ele falava era o Pai, as obras eram o Pai, Ele falava assim. É o Pai que faz as obras. A força de Jesus, o poder de Jesus aqui na terra, é lá do céu, era do alto. Ele esvaziou da sua glória a glória que Ele tinha, os privilégios que Ele tinha, Ele não usou aqui. Porque Ele teve cansaço, Ele sofreu, Ele entristecia. O poder de ser divino Ele tinha. Ele era Deus. Deus Filho. Mas só que Ele tinha que andar. Jesus ele tomou a natureza humana do homem para não deixar desculpa nenhuma para o diabo acusar a salvação, a obra dele. Ele foi um homem como nós, igualzinho nós, mas só perfeito, não tinha pecado. Na veia dele não corria o sangue pecaminoso. Ele é a natureza divina. Ele era divino completo. Jesus, na boca dele, nunca achou engano. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. É Deus. Jesus, antes de vir ao mundo, ele já conhecia, sabia. Jesus sabe quem é dele e quem não é dele. Nós não sabemos. Eles sabem.
11. Aí ele fala assim, ó: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Não desfaz, não fica com dúvida. Crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras, as obras que ele fazia. Jesus dizia, as obras. E ele coloca para eles, dando aquela certeza absoluta, que era para ter fé, crer em Deus e crer também nele. Aí ele disse no 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha o que Jesus disse, Senhor. Quem crer nele, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Então, quem crê em Jesus vai fazer as obras que ele faz, porque ele está pregando, ele está ensinando, e fará maiores. Por que Jesus diz assim, e fará maiores do que estas? Porque eu vou para meu Pai. Jesus aqui dizia assim, que ele ia para o Pai, ele ia parar, mas as obras fazia maior que essa, porque era a igreja ia continuar. Vocês vão continuar trabalhando e pregando, então vão fazer maior do que essa, porque expandir. O evangelho chegou a todo mundo, chegou em nós aqui, em nós. Ele não está falando em valor da obra, em quantidade das obras. Não é que a obra vai fazer mais valorosa do que esta aí. Porque ele ia parar e falou, eu vou para o Pai. Ele falou, porque eu vou para meu Pai, eu vou ficar, mas vocês vão ficar, vocês vão continuar pregando. E a igreja continuou. Eu falei um dia desse lá na oficina lá, explicando. Então quer dizer que quando ele disse para Pedro, Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então Pedro, tu é uma pedrinha, um cascalho. Pedro quer dizer pedra, uma pedrinha. Agora sobre esta, quando ele for edificar a igreja, então as pessoas, quando ele falou de Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, sobre esta é a pessoa, é ele. As pessoas pensam que edificou a igreja em Pedro, nele. Quando ele falou que deu a chave do reino, que usa assim, então eu falei, tu põe aquela corrente, chave desenhando que Pedro que abre os céus, Pedro está rolando os tambores, mandando chuva, tudo é o Pedro. E não é. A chave quer dizer que é o evangelho, a chave do reino é o evangelho. Eu vou te dar a chave, que é o evangelho, ele vai pregar. A igreja, ela tem a chave do reino, quer dizer que as pedras vivas, nós, que é o evangelho, que abre as boas novas. Você prega o evangelho para a pessoa, você abre a porta dos céus. Está pregando Cristo, o evangelho. Então ele falou assim, fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ele não ia continuar, ele estava próximo, ele sabia que ia passar na cruz, ele ia ressuscitar, ele ia enviar depois o Espírito dele, o Consolador, que ficou no lugar dele, trabalhando aqui na terra. Aí ele disse no 13 aqui, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que
o Pai seja glorificado no Filho. Se note bem, nós seguimos os ensinamentos, meu amigo. Jesus disse assim, ó, e tudo que pedir ao Pai em meu nome, é em nome do Filho. Não tem que se separar, eu vou a Deus, não creio só em Deus, não. Pedir ao Pai, e tudo que quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado em meu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, aí no versículo 15 ele fala, e se me amais, guardais os meus mandamentos. Quem ama Jesus, guarda os mandamentos dele, os ensinamentos dele, que ele está dizendo. É os ensinamentos. Então nós devemos procurar servir a Jesus. Procurar. Então vamos parar onde começamos. Versículo 1. Fica com isso. Não se turbe o vosso coração. Não fica o coração perturbado, turbado, procurando uma igreja, procurando salvação, medo da morte. É simples. Credes em Deus, Jesus disse, crede também em mim. Porque só crê em Deus, como eu falei aquela hora no início, não vai para os céus, não vai. Vai longe dele, infelizmente. Lamentável. Mas crê em Jesus. Mas esse crer é um crer, não é crer de boca, é um crer de aceitar, nascer de novo, um novo nascimento, querer servir a Cristo. Deixa os outros que falem, deixa. Se a família não quer seguir, mulher não quer seguir, pai não quer seguir, segue. Vocês imaginam só se quando Deus chamou Abraão, se Abraão não, se Sara, se a mulher não quisesse ir, Deus disse, eu saio da tua parentela, vem. Se imaginam só, se quando Deus chamou, falou para Noé, que Noé fizesse a arca, se a família dele não concordasse, se a mulher dele não concordasse, a mulher deve estar unida com o marido. Lembramos também de Jó. A mulher de Jó já não foi igual a Jó, já não deu exemplo para ser seguido. Porque diz, mulher, seja submissa a vossos maridos no Senhor. Vocês imaginam só, Deus chama a gente, chamou você, se você se chamar, segue tu. Não fica olhando para os outros. Jesus disse para Pedro, segue-me tu, não tem nada a ver com os outros. Se a pessoa não quer seguir a vida espiritual, segue você. Quem ganha é você. Se família não quer, se isso não quer, se amigo não quer, segue-me tu. Amém? Que Deus abençoe, que estará amanhã à noite aqui, se Ele permitir.